Pessoal, sejam bem-vindos à primeira videoaula de redes de computadores. Meu nome é Roberto, sou professor de redes e vou falar na aula de hoje com vocês sobre conceitos, classificações e endereçamento dos computadores numa rede de computadores, ok? Então vamos começar. Primeiro vamos conceituar, vamos tentar entender o que é uma rede de computadores. Então tem um conceito já aí na tela, dizendo que uma rede é um ambiente virtual de máquinas conectadas fisicamente através de um meio físico cabeado ou sem fio, com o objetivo de compartilhar dados ou recursos de hardware. Ou seja, o que significa isso? Todas as vezes que nós temos dois computadores interligados, pelo menos dois computadores interligados, porque não existe uma rede com um computador só. Um computador só está isolado, então obviamente isso não é uma rede. Mas todas as vezes então que a gente interliga por meio de cabo ou por conexão sem fio, pelo menos dois computadores, e aí o conceito de computador é uma coisa bem ampla, a gente já deve ter visto isso em conteúdos anteriores. Todas as vezes que a gente faz uma ligação então, entre dois equipamentos, nós estamos estabelecendo ali uma rede de computadores. E o objetivo de interligar dois ou mais computadores, geralmente é o compartilhamento de informação, compartilhamento de arquivo, para que um computador possa acessar o arquivo que está armazenado no outro, ou então o compartilhamento de recursos de hardware, como por exemplo, uma impressora que pode estar configurada em um computador e pode ser usada por um outro computador que esteja conectado a ele por meio de uma conexão cabeada ou sem fio. Então, esses são os dois objetivos de interligar dois ou mais computadores, duas ou mais máquinas. Bom, as redes elas podem ser classificadas de diversas maneiras. Uma maneira de classificar as redes é em relação à tecnologia empregada para interligar essas máquinas. As tecnologias são divididas entre guiadas e não guiadas, que são as tecnologias que utilizam um cabo ou as tecnologias sem fio. Então vamos analisar cada uma delas aqui. Vamos começar pelas cabeadas, que são as mais antigas. A conexão coaxial, por exemplo, uma rede coaxial, as redes coaxiais foram as primeiras a serem inventadas. Quando a primeira rede de computador foi inventada, interligando dois computadores apenas, o cabo coaxial, que é esse cabo que está sendo demonstrado aqui, a primeira imagenzinha aqui, foi utilizado para essa finalidade. Esse cabo já existia, já era utilizado na transmissão de TV a cabo. É um cabo bem simples, que tem na parte mais externa uma proteção plástica, depois uma malha metálica, outra proteção plástica mais interna e um único fio de cobre. Então, por ter apenas um único fio, esse cabo utiliza a transmissão de dados em série, ou seja, 1 bit por vez. Não tem como enviar mais do que uma informação ao mesmo tempo. Esse então foi o cabo utilizado nas primeiras redes de computadores, que, como eu falei, foi aproveitado já uma tecnologia de transmissão de TV para que essa tecnologia de transmissão de dado pudesse se estabelecer. O primeiro protótipo foi um protótipo universitário, começou nos Estados Unidos, depois foi aproveitado para uso militar, e depois teve a intenção do governo americano de expandir essa tecnologia, esse recurso, para uso civil. Então, a saída que eles encontraram na época, para não precisar utilizar uma demanda muito grande de infraestrutura, ou seja, ter que ficar passando cabo de poste em poste, esse cabo coaxial, através de todo o país, eles aproveitaram uma tecnologia já existente, que era a conexão a conexão telefônica, que a gente chama de conexão dial-up ou conexão de escada. Então, que é a segunda imagem aqui, o segundo cabinho que está sendo exibido aqui para vocês. Essa tecnologia foi aproveitada para poder transmitir dado, para poder transmitir informação binária, em linguagem de máquina. A princípio, essa tecnologia ainda era analógica. Então, não era bem simples trabalhar com transmissão de dado no meio físico que foi criado, que foi projetado para transmitir dados no formato analógico. Então, por isso, nessa época,
existiram os modems, né, que é uma junção de duas palavras, de modulador e demodulador. Os modems tinham a finalidade, então, de converter sinais analógicos em sinais digitais para que os computadores pudessem, então, entender o que estava sendo transmitido nesse meio físico. Ou seja, a tecnologia, a infraestrutura telefônica, então, transmitia dado no formato de sons, de tons de discagem, por isso, né, aquela chiadeira na época que se utilizava a conexão de escada, a chiadeira na hora de conectar, né? E aí a gente imagina que conectou, parava o som, né? Na verdade o som não parava, o som tinha o volume abaixado para não atrapalhar o usuário, mas a transmissão de dados se dava por meio dessa chiadeira, né? Então essa transmissão em formato de tons de discagem era convertida para sinais digitais eletrônicos, para que o computador pudesse entender isso como 0 e 1. E na hora de enviar a mesma coisa, né? Ele saía do computador uma informação no formato de 0 e 1 e tinha que passar pelo modem para que ele pudesse converter essa informação binária, essa informação digital, em tons de discagem, em sons, para poder ser transmitido pela infraestrutura da conexão de escada. Tinha suas limitações, obviamente, né? Principalmente em relação a desempenho, e por isso essa tecnologia foi substituída mais tarde pela tecnologia Ethernet, que utiliza o cabo padrão UTP, né, que é o par trançado sem blindagem. Também existe o STP, que é o par trançado blindado, né? E aí essa estrutura já é totalmente diferente, já utiliza 4 pares de fios, a transmissão se dá de forma paralela, então ele transmite vários bits por vez, e faz com que o desempenho seja muito melhor. Porém, ela tem uma limitação de distância, né, que a gente vai falar mais tarde numa próxima aula, numa aula que a gente vai fazer especificamente sobre cabeamento TP, né, inclusive com padrões de crimpagem. Mais tarde a gente vai ver alguns detalhes sobre essa tecnologia que até hoje é a mais usada na transmissão guiada. Hoje em dia, a gente já tem utilizado para conexões de longa distância e de alto desempenho a tecnologia de fibra ótica, que é a última imagem que está sendo exibida aí para vocês. Então é um cabo bem mais elaborado, bem mais complexo, né, que tem também uma proteção mais externa, que é de plástico. Depois ele tem um tecido que protege os fios. Ele tem os tubetes, que são divididos aí por cores, né, para a gente identificar depois os cabos, né, as fibras, e aí um conjunto de fibra dentro de cada tubete desse. E na parte mais interna, ele tem uma guia, que é um material que tem uma dureza maior, né, para poder fazer com que o cabo não seja dobrado tão facilmente, né, a ponto de quebrar a fibra, né. A gente vai ver também numa aula mais para frente, mais detalhada, sobre as especificações técnicas, né, de utilização da fibra ótica, né, como ela é criada, como ela é utilizada, né. Então basta hoje a gente identificar que ele é um recurso, uma tecnologia de alto desempenho, né, porque a transmissão de dados ali acontece por meio de luz, então existe também a necessidade de conversão de dados do formato de luz para o formato eletrônico. Isso acontece através de multiplexadores, né, de dispositivos que identificam a transmissão de dado no formato de luz e transformam isso para eletricidade, porque o nosso computador ainda não consegue identificar dado binário sendo representado como luz, infelizmente, né? A gente ainda não tem computadores que processam dados através de luz. Eles ainda precisam dos dados no formato de eletricidade para poder identificar o que está sendo que está chegando e o que está saindo, né, pela sua conexão de rede. Então a gente tem a necessidade de usar esses dispositivos que convertem os dados de luz para eletricidade e vice-versa, né? Quando a informação está saindo, sai do seu computador no formato de eletricidade e passa por um dispositivo que vai transformar de eletricidade em luz. Então os zeros e uns, né, toda a informação que entra ou que sai do nosso computador entra e sai através de linguagem de máquina, né? Ou seja, é um conjunto de bits representados como uns e zeros, que na realidade como que o computador identifica esses uns e zeros, né? O 1 é a presença de eletricidade
e o 0 é a ausência. Então, num determinado período, uma sequência de ligado e desligado faz com que o computador monte uma informação binária com os zeros e uns para ele processar através de cálculos e comparações. Ok? Bom, as redes também podem ser classificadas em relação ao tamanho. A menor delas é chamada de PAN, né, que é uma rede de área ou de abrangência pessoal, e ela é bem caracterizada por apresentar uma quantidade reduzida de máquinas, né, de computadores interligados, e que principalmente são dados que são utilizados para trafegar dados pessoais, ou seja, individuais, que dizem respeito a uma única pessoa. Tá? Um exemplo clássico disso é quando a gente, por exemplo, liga o nosso celular ao nosso computador para poder descarregar foto, vídeos, áudios. Né? Então, o conteúdo que está trafegando, né, nessa rede, que está passando de uma máquina para outra, de um computador para outro, são arquivos pessoais, é uma informação pessoal. Então, isso caracteriza uma PAN, uma rede de abrangência pessoal. Uma rede um pouco maior do que essa, onde tem vários computadores utilizados por usuários diferentes, mas ainda assim, né, tendo a necessidade de trocar recurso, trocar informação, compartilhar recurso, né, ou informação, essa é uma rede caracterizada como uma LAN, uma rede de abrangência local, onde normalmente os computadores são limitados a um único ambiente, por isso, né, o termo local, uma única sala ou um único prédio, né, então isso é a característica de uma rede local, ela não tem ligação externa. Agora, quando uma LAN precisa ser interligada com uma outra LAN num outro local, como por exemplo, imaginem só um escritório de advocacia, onde tem 5 computadores interligados, compartilhando uma mesma impressora e compartilhando um servidor de arquivos, ou seja, um computador que vai centralizar todos os arquivos que são trabalhados ao longo do expediente. Né? Esse ambiente é uma LAN. Agora, se a gente precisa interligar esse escritório de advocacia com outro escritório, que é uma filial, né, dessa empresa que está num outro bairro, a gente já está montando uma estrutura chamada MAN, que é a rede de abrangência metropolitana, onde LANs distintas, porém numa mesma cidade, têm que ser interligadas através do que a gente chama de links. Tá? Então existem os links, que são normalmente conexões de grande desempenho, né, como a fibra ótica, por exemplo, de grande velocidade e que assumem uma distância, admitem, né, uma distância mais longa, né, do que a tecnologia Ethernet. A tecnologia Ethernet, o cabo UTP, é usado para conectar computadores que estão no mesmo ambiente. Então, os computadores de uma LAN normalmente são interligados por tecnologia Ethernet, ou seja, cabo UTP, ou até mesmo sem fio, que a gente vai falar mais tarde sobre as conexões sem fio. Já a MAN, né, quando a gente interliga através de um link uma rede com a outra, uma rede local com uma outra que está numa distância considerável, normalmente isso é feito através de um cabo que admite uma longa distância, que é o caso da fibra ótica. Uma RAN, uma rede de abrangência regional, tem as mesmas características que a MAN. A diferença é que as LANs estão bem mais distantes. Né? As LANs podem estar, nesse caso, em países diferentes, em estados diferentes. Né? Então, até mesmo em continentes diferentes. Né? Então, uma rede regional já admite uma distância maior entre as LANs. Né? Essa é a diferença entre a MAN e a RAN. E a WAN é a rede de abrangência mundial, né, que é popularmente conhecida como internet, que é a rede mundial de computadores, onde todos os computadores estão interligados na mesma rede, podendo trocar dados de forma pública ou privada, que também a gente vai ver sobre isso mais tarde. Deixa eu só voltar no slide anterior, que eu não falei sobre as transmissões não guiadas, né, as tecnologias de transmissão de dados não guiadas. Falei só sobre a guiada, a cabeada. E inclusive nem falei sobre as outras tecnologias
cabeadas, né? Falei só sobre as principais. As principais são essas, né? A coaxial, a discada, a Ethernet e a fibra ótica, que estão representadas pelas imagens aqui embaixo. Mas existem outras tecnologias também cabeadas que não são tão usadas, como a tecnologia USB, por exemplo. A USB é uma tecnologia que dá para interligar vários ou poucos, né, computadores através de uma conexão simples, mas que não tem tanto desempenho, por isso ela não é tão usada. Uma conexão também serial, né, assim como era a coaxial, ou seja, 1 bit por vez, e ela é mais usada para as redes do tipo PAN, como essas que a gente falou aqui, a pessoal, né? Ou seja, aquele exemplo que eu dei, né, de interligar um celular com um computador para transmitir foto, vídeo e áudio, normalmente acontece por meio de uma tecnologia USB. Né? Existem outros tipos de transmissão guiada também, outros tipos de fios, né, de cabos, né, como por exemplo o cabo serial da porta RS232, né, que é porta COM. Também é possível interligar máquinas através dessa porta, mas não é tão usado, né? É até bem mais antigo, não tem um desempenho tão legal. Então as principais já estão sendo citadas aqui, tá? Bom, existem as tecnologias não guiadas também, são chamadas, né, de sem fio, e aí quando a gente fala, né, de a conexão wireless, o termo wireless é uma junção de duas palavrinhas em inglês, né, que significa wire, que é cabo, e less, que é a ausência de. Então, o wireless significa sem cabo, sem fio. Né? Então, as pessoas às vezes confundem, né, achando que a transmissão a rádio é a mesma coisa que transmissão wireless. Né? Porque, na realidade, a transmissão a rádio ela recebeu, né, um acrônimo, né, de Wi-Fi. E aí as pessoas acham que o Wi-Fi é a mesma coisa que o wireless. O wireless é sem fio, e tudo que é sem fio pode ser colocado no mesmo balaio aí, né, no mesmo saco. Então não quer dizer que o Wi-Fi é a mesma coisa que o wireless. Então a transmissão a rádio é a mais usada, né, das conexões sem fio, é quando a gente utiliza ondas de rádio do mesmo rádio, né, do mesmo tipo das ondas, né, que a gente sintoniza o radinho, a pilha, para poder escutar uma música, né, de uma rádio que toca música. Então existem os tipos de transmissões que são diferenciados, né, de AM e FM, que são amplitude modulada e frequência modulada. E aí existem as frequências próprias, né, para a gente trabalhar trafegando dado binário, né, para ser propagado pelo ar, né, através dessa tecnologia a rádio. Né. Então, hoje em dia, ela é muito utilizada. A maioria das pessoas tem nas suas residências, né, um access point, né, que é popularmente conhecido como roteador Wi-Fi, né, que tem a função de receber uma conexão por cabo e de difundir essa conexão através de transmissões de ondas de rádio. Agora, o que pouca gente sabe é que as ondas são transmitidas omnidirecionalmente, ou seja, para todos os lados. Então, todas as pessoas que estiverem próximas, né, dessa tecnologia, desse equipamento, recebem e enviam informação para ela. Todas as pessoas que utilizam, né, um dispositivo como um celular, um notebook, né, um dispositivo portátil que faz a transmissão e a recepção de dados por rádio. Só que nem todo mundo aproveita esse conteúdo, né? Ou seja, todas as informações que são passadas, né, que são trafegadas numa rede, são trafegadas no formato que a gente chama de pacotes. E os pacotes, que são datagramas, eles são endereçados através de IP, de MAC address, né, que é o endereço de máquina. E aí uma máquina, quando recebe um datagrama, recebe um pacote, a primeira coisa que ela faz é identificar se aquele pacote foi destinado a ela. E se não for, ela descarta. Ou seja, todo mundo, então, que está numa área que tenha sinal, né, que consiga sinal para essa conexão de rádio desse equipamento, vai estar imediatamente recebendo todo o conteúdo que está sendo transmitido. Só que não vai, teoricamente, aproveitar esse conteúdo. Né? Isso é assim que alguns dados são furtados, né, são interceptados, porque existem hackers, né, que conseguem aproveitar esse conteúdo que não foi destinado para a sua máquina. Então tem que ficar muito
a gente tem que ficar com tem que ter muito cuidado, ficar muito atento em relação a isso daí. Por isso é usado sempre uma delimitação de segurança chamada chave de criptografia. Né? Ela deve ser utilizada em todos os dispositivos de rádio. A chave de criptografia, como o nome diz, né, a criptografia é o embaralhamento da informação. Então, tudo que está sendo transmitido numa transmissão à rádio deve ser criptografado para que, se for interceptado, não consiga ser lido. E só quem tiver a chave de criptografia que consegue desembaralhar essa informação e ler o conteúdo, né, através dessa chavinha. Então, quando a gente fala, vou botar uma senha no meu roteador, na verdade não é senha para acesso, para acesso à rede, né? Só de estar próximo já está acessando o conteúdo da rede, qualquer um está acessando. Na realidade é uma senha para acessar o conteúdo que foi criptografado na transmissão daquele ambiente ali, daquele dispositivo. Bom, dando continuidade aí, existem as transmissões por satélite, que também utilizam radiofrequência, também utilizam ondas de rádio, só que numa frequência bem mais alta. Né? Os satélites, eles são dispositivos que ficam em órbita da Terra, e aí quando a gente precisa transmitir alguma coisa de um continente para o outro, os dados ou eles passam por cabos subaquáticos, existem vários cabos, né, que atravessam de um continente para o outro, seja como coaxial, no padrão coaxial, ou padrão fibra ótica. E esses dados servem, né, para transmitir informação de um continente para o outro, de um computador que está no continente para o computador que está em outro continente, ou os dados passam por satélite, ou seja, eles são enviados, né, de antenas celular ou antenas de rádio para satélites que ficam em órbita, né, na Terra, ou seja, estão fora do planeta. E aí um satélite vai enviando para o outro até a informação descer de volta para o planeta e chegar até o computador que tem que receber. Então, se eu quero enviar uma informação para um computador que está do outro lado do mundo, né, no Japão, por exemplo, essa informação pode passar por um cabo subaquático ou pode passar por um satélite. As transmissões, né, por celular, hoje em dia a gente já está no 4G, no 5G em alguns países já, né? Mas começou com GPRS, GSM, ED, 3G. São também transmissões de dados, né, no formato de radiofrequência. Só que também são numa faixa de frequência diferenciada, né? Não tem interferência com as duas anteriores que a gente viu. O nome, né, de celular se dá por conta das antenas que são colocadas, né, ao longo do terreno de uma cidade, e aí cada antena dessa ela vai dar a amplitude de sinal para uma determinada área, para um determinado raio, né, geográfico, e essas áreas são denominadas células, né? Então várias células interligadas umas com as outras é que formam a transmissão celular dos dados. Também os dados podem ser transmitidos por Bluetooth, é uma transmissão de curta distância, né, que é uma tecnologia que veio substituir a anterior, que é o infravermelho, o infrared. Né? Infravermelho era uma transmissão direcional, ou seja, você tinha que apontar um dispositivo para o outro para transmitir informações através de luz infravermelho. E agora a tecnologia de curta distância mais usada é a Bluetooth, né, que é luz ultravioleta. Então ela é omnidirecional também, então não precisa ficar apontando o celular um para o outro, ou o computador um para o outro. Basta parear, identificar e parear os dispositivos, né, para que eles consigam receber e enviar informações uns para os outros. Então essas são as tecnologias sem fio, né, as mais utilizadas hoje em dia. Bom, sobre a classificação em relação ao tamanho a gente acabou de ver. As redes também podem ser classificadas quanto à topologia. A primeira que foi criada foi chamada de ponto a ponto, né, porque eram só dois computadores, um interligado diretamente com o outro, né, através de um cabo. É a topologia mais simples de todas. Esse cabo pode ser de diversas tecnologias, como a gente viu, né, como coaxial, Ethernet, USB, né, e sempre que a gente vai representar uma topologia ponto a ponto,
a gente tem que identificar o cabo através de uma linha tracejada, né, diferentemente das outras topologias. Mais tarde eu explico por quê, vou detalhar isso para vocês mais tarde. Já a topologia barramento também foi muito utilizada alguns anos atrás. Utilizava um cabo principal chamado backbone, existiam nas extremidades os terminadores, e aí a informação era trafegada no formato de token, né? Essa tecnologia usava cabo coaxial, um terminador tinha que identificar a presença do outro, e aí o token era passado de host para host. Host, na realidade, é uma palavra, um termo que a gente usa em redes, a tradução dela é anfitrião, mas ela representa um cliente da rede, ou seja, um computador da rede. Então, quando o token ia passando de um ponto para o outro, de um cliente para o outro, ele ia fazendo uma requisição de conteúdo, para ver se um computador tinha alguma coisa a ser enviada para outro computador. Os computadores, então, todos eles eram identificados, né? Por exemplo, esse é o computador 1, o 2, o 3 e o 4, estão dispostos aqui, né, da esquerda para a direita. Então, primeiro o token entrava no computador 1 e perguntava para eles, tem alguma coisa para enviar para alguém, para algum outro computador da rede? Se tivesse, ele preenchia o token com conteúdo, que ia passando por cada um dos computadores até chegar no computador que ele tivesse que descarregar a informação, né? E depois ia identificar o terminador aqui no canto e retornar com o token no outro sentido. Essa topologia era bem falha, porque se o cabo se rompesse, se o backbone se rompesse, um terminador não ia conseguir identificar a presença do outro. E aí a rede parava totalmente de funcionar, né? Os computadores caíam, todos eles da rede. Então, por conta dessa deficiência, essa topologia evoluiu para a topologia em anel, que também usava o cabo coaxial, também usava aqui para interligar cada computador ao backbone um conector chamado conector T. Ele só não tinha os terminadores nas extremidades, mas cada computador tinha que preencher o token, que nesse caso aqui era chamado de token ring, né? Ou seja, ring anel, né, em inglês. Então o token, que é a ficha, tinha que ser preenchida por cada computador que quisesse enviar uma informação para um outro computador, e o token ia passando de um computador para o outro. Só que imagina só, se tivéssemos nessa topologia aqui uma quantidade bem grande, né, como 100 computadores interligados, e se o cabo se rompesse em algum ponto, né, ou algum computador desse parasse de funcionar, ia comprometer toda a rede, porque ele não ia conseguir dar a volta. Nesse caso, o token tomaria o sentido contrário. Só que se em 2 pontos se rompesse o backbone, o token ia ficar preso em um dos lados. Em um dos lados a gente ia estar criando ilhas, né, dentro da nossa topologia. Para não sofrer com essas deficiências, os cientistas e engenheiros da computação identificaram a necessidade de criar uma estrutura totalmente diferente, com outra tecnologia de cabeamento, com outra tecnologia de transmissão. Então foi criada a topologia estrela, onde existe, né, essa topologia é usada até hoje, existe a presença de um equipamento chamado concentrador, que concentra todos os cabos, e aí cada cliente, cada host tem um cabo que é interligado diretamente no concentrador. Tá? Então, um host não depende do funcionamento do outro, né? Todos eles só dependem do concentrador. Se um computador tivesse que enviar uma informação para o outro, bastava que esse computador estivesse em pleno funcionamento e o receptor também, né? Então, o transmissor e receptor tem que estar funcionando para haver a comunicação. Os outros computadores da rede não interferem no desempenho dessa transmissão. Então, passou a ser uma rede bem mais segura e bem mais otimizada. Só que os concentradores, os primeiros que foram criados, né, para serem utilizados nessa topologia, eram chamados de repetidores. Essa fotinha aqui mais antiga representa, né, alguns repetidores. Eles recebiam todos os cabos e a gente podia ligar um repetidor no outro, isso era chamado de cascateamento, porque eles tinham poucas conexões de rede, né, no máximo 4 conexões aqui de rede. Então eles concentravam os cabos, só que, como o nome diz, eles só repetiam o sinal, né? Eles eram muito utilizados para reforçar sinal, até também porque a tecnologia Ethernet, que usa o cabo UTP ou STP,
tem uma limitação de distância de 100 metros no máximo, né, para o cabo. A partir daí ele começa a perder sinal. Então, para que a gente pudesse ter uma conexão numa distância maior, era necessário colocar no meio do caminho repetidores de sinal, que reforçavam eletronicamente a informação que eles estavam recebendo para que ela pudesse seguir por mais um trecho de cabo. Então, só que os repetidores eles não conseguiam identificar quem eram os clientes, né? Ele trabalhava na camada física, né? Uma coisa que a gente vai ver mais tarde também, com mais detalhes, né, sobre as camadas do modelo OSI. Então, sem conseguir identificar os clientes, ele repetia o conteúdo que estava recebendo para todas as portas, inclusive para que acabou de enviar. Então, todos os computadores recebiam todos os conteúdos que eram enviados. Isso causava um colapso na rede, né, que ficava congestionada, com vários pacotes saindo e chegando ao mesmo tempo. Mais tarde, esse dispositivo foi substituído pelo hub, que tinha uma quantidade um pouquinho maior de portas e que tinha uma incrementação de inteligência que fazia bastante diferença, que era o fato dele conseguir identificar quem era o computador, né, o cliente que estava enviando a informação. Então ele replicava para todas as demais portas, exceto para a porta que estava enviando, a porta onde estava ligado, né, o computador que estava enviando a informação. Então, se o meu computador estava na porta 1, quisesse enviar uma informação para o computador que estava na porta 4, ele ia replicar essa informação para todas as outras portas, 2, 3, 4, 5, exceto para a porta 1, porque ele identificou, ele acabou de enviar, então ele não tem que receber, ele não está enviando o conteúdo para ele mesmo. Só que eu não sei quem é quem, então manda para todos os demais. Então já melhorava um pouquinho o desempenho, né? Mais tarde, o hub foi substituído pelo switch, que é o equipamento que a gente usa hoje, que é um equipamento que tem muito mais portas, né, uma quantidade bem maior de portas, e ainda assim permite o cascateamento também, ou seja, eu posso interligar um switch no outro e dobrar a quantidade de portas, né, na minha rede. E ele tem uma memória onde ele grava o endereço de máquina de cada computador que está interligado, né, fisicamente nesse equipamento. Então, a primeira vez que um computador envia alguma coisa para alguém, ele ainda não sabe quem é quem. Então, ele faz a mesma coisa que o hub, ele replica para todas as outras portas. Só que ele já gravou na memória dele quem é o computador que enviou através do endereço de máquina. Então, ele já gravou em que porta está uma determinada máquina. Quando o computador que recebeu a informação era o computador correto, né, ou seja, o destino correto do pacote, quando ele responde esse envio, responde a solicitação desse transmissor, ele já vai gravar a resposta numa outra porta. Na memória dele, ele vai saber que, então o computador identificado pelo endereço de máquina tal está nessa outra porta, né? Então ele já diante, né, da utilização intensa da rede, ele vai mapeando em cada porta todos os computadores que estão conectados fisicamente a esse equipamento. E aí, depois de um tempo, ele passa a trabalhar no que a gente chama de unicasting, que é enviar a informação apenas ao computador correto que tem que receber. E isso faz com que a rede fique muito mais otimizada e muito mais segura. Os outros equipamentos, né, o hub e o repetidor, o hub trabalhava em multicasting e o repetidor em broadcasting, né, que significa enviar para todo mundo, sem distinguir quem é quem. Já o switch não, o switch trabalha em unicasting. Bom, agora como que um computador consegue saber quem é quem numa rede? Né, existe o que a gente chama de endereçamento IP, ou endereço IP. IP é a sigla para Internet Protocol, que é o protocolo de internet, que é uma numeração que foi inicialmente criada, desenvolvida, né, para identificar computadores na internet, na rede mundial de computadores, na WAN, mas que ficou tão bem elaborado que hoje ele é usado para todos os tipos de rede, até mesmo para uma LAN. Como é que ele funciona, né? Vamos lá, o endereço IP é uma numeração única e individual que cada computador possui para identificá-lo na rede. Essa numeração é formada por 4 blocos chamados octetos, por possuírem 8 bits cada um, somando-se 32 bits com os 4 blocos. Então, é um número que identifica um computador numa rede
e que diferencia esse computador dos outros é o mesmo sentido do nosso CPF, né? Cada pessoa tem um CPF, que é um número único que diferencia uma pessoa da outra. É a mesma coisa, né? Cada computador tem então o seu endereço IP que vai diferenciar uns dos outros para que eles não tenham informações duplicadas ou não consigam se identificar numa rede. E aí esse endereço IP, como a gente viu aqui no texto, ele é segmentado em 4 blocos de 8 bits cada um. Então cada bloco é chamado de octeto e o endereço inteiro é um endereço de 32 bits. Isso a gente está falando do IPv4, tá, gente? Porque a gente vai ver também numa aula futura, numa aula, né, mais tarde, que existe o IPv6, né, que também já está em uso, que é um formato de endereçamento novo, que traz uma quantidade de IPs muito maior, que a gente vai ver, né, dessa necessidade que está chegando, que está batendo aí na nossa porta, mas a priori vamos estudar como é que funciona o IPv4. Bom, existe também a máscara de subrede. A máscara de subrede, por sua vez, é um endereço comum a todos os computadores que fazem parte da mesma rede lógica. A máscara serve também para determinar a quantidade de IPs que cada rede possuirá. A essa quantidade denomina-se range ou escopo, que é a faixa de IPs. Então, a máscara de subrede é como se fosse o sobrenome do computador. O nosso sobrenome ele serve para quê? Para que a gente possa identificar a nossa família, né? De onde a gente faz parte. Então, a máscara de subrede de um computador serve para a mesma coisa, para que ele consiga identificar quais computadores que fazem parte da mesma família que ele, ou seja, os computadores aos quais ele consegue se comunicar. Se um computador tiver interligado fisicamente no mesmo dispositivo, mas usando uma máscara de rede diferente, significa que ele está numa rede lógica diferente, então eles não vão se comunicar, ok? Bom, então aqui é o exemplo de um endereçamento IP por dentro, né? Como a gente viu, é um endereço de 32 bits, são 4 blocos segmentados, né? de 8 bits, e esses blocos são divididos por ponto. Então é um valor, ponto, outro valor, ponto, outro valor, ponto, outro valor. Então o bloco da esquerda é o primeiro octeto e o da direita é o quarto octeto. Bom, e aí cada octeto, como a gente viu, é um bloco de 8 bits. Então se são 8 bits, está em binário. Então nós temos os fatores multiplicativos de cada bit ali, né? Então, ou seja, o primeiro bit menos significativo, ele vale 1, o segundo 2, o terceiro 4 e aí por diante, até o oitavo bit que vale 128 em decimal. Então, significa que cada bit desse tem a possibilidade de endereçamento de o valor decimal até 255. Então, se eu tiver 8 bits zeros aqui, eu tenho o valor decimal 0. Se eu tiver 8 bits 1s, eu tenho o valor decimal 255. Então essa é a minha possibilidade de endereçamento. Cada bloco desse consegue variar de 0 até 255. São 256 possibilidades então de representação numérica decimal em cada bloco do meu endereçamento IP. Então em cada octeto. Então olha lá, de 0 a 255 a gente consegue montar um endereço IP. Quando a gente vai configurar no computador, a gente não coloca em binário o endereço, tá? A gente coloca em decimal. Então, por isso que eu estou dizendo aqui que cada bloco desse pode receber um valor decimal de 0 a 255, tá? Mas, na realidade, a gente sabe que esse endereço é um endereço de 32 bits, ele é binário, tá? E a gente vai precisar ter essa consciência depois na hora de montar as nossas redes. Bom, já a máscara de subrede por dentro, né? Como é que a gente identifica a máscara por dentro? A máscara é também dividida, ela também é um endereço, né, de 32 bits, e ela é dividida em algum ponto dos 32 bits. Os bits da esquerda são sempre 1, que são chamados de bits de rede, e os da direita são sempre bits 0, que são os bits de host. A quantidade de bits de rede determina o comprimento do escopo, representado no endereço de rede, que a gente vai ver daqui a pouco o que é o comprimento do escopo. Deixa eu explicar essa divisão aqui primeiro. Toda máscara de subrede, ela sempre tem os bits mais à esquerda identificados como bits 1 e os mais à direita identificados como bits 0.
Agora, essa divisão, né, de aonde que vai terminar os uns, onde vão começar os zeros, isso daí depende de classe para classe. Inclusive, a gente pode personalizar essa divisão, que é o que a gente chama de quebra de octeto, que a gente também vai ver numa aula futura, tá? Então, nesse caso desse exemplo aqui, nós temos, ó, o primeiro octeto todo com bit 1, são 8 bits 1 aqui. O segundo octeto todo também com bits 1, e aqui está a divisão entre o segundo e o terceiro octeto, tá? A divisão entre os bits de rede, que são os bits da esquerda, e os bits de hash, que são os bits da direita. Então, nós temos aqui, ó, à direita, no terceiro octeto, 8 bits zeros, e no quarto octeto, 8 bits zeros. Isso faz com que a nossa máscara de subrede seja representada em decimal como 255, 255, 0, 0. Ok? Então, na máscara, a gente representa dessa forma. Agora, como que a máscara funciona? Os bits de rede, que são os bits 1, são utilizados para travar o escopo. E os bits zeros são utilizados para liberar o escopo. Como que isso acontece? Olha só, deixa eu explicar falando sobre as classes de endereçamento que nós temos. Existe a classe A de endereçamento, cujo endereço de rede dele, o endereço de rede é sempre o primeiro endereço do range, né, do escopo. Então, o primeiro endereço do escopo de classe A é o endereço 10.0.0.0. E é uma rede /8, ou seja, o comprimento dele é isso daqui, ó, 8. O que isso significa? Que a máscara de subrede da classe A é 255.0.0.0. Então, temos 8 bits 1 aqui, nesse primeiro octeto da máscara, que faz com que essa máscara comece com 255, e os 3 octetos seguintes são todos bits zeros. Então, a divisão entre bits de rede e bits de hash aqui na classe A acontece entre o primeiro e o segundo octeto. Isso faz com que só o primeiro octeto do escopo fique travado. Então, esse endereçamento aqui, ó, da classe A, o valor 10 vai ficar sempre travado, tem que ser mantido em 10, não pode alterar. Os outros octetos, no segundo, terceiro e o quarto, esses podem variar para endereçar as máquinas, os clientes. Então, como a gente sabe, cada octeto tem uma variação máxima que vai de 0 até 255. Então, um endereço que eu poderia aplicar a uma máquina nesse caso seria, por exemplo, 10.30.57.13. Então, como esses 3 últimos octetos estão livres, eu posso usar esse P. Eu só não posso variar o primeiro octeto. O valor 10 tem que ficar travado. E é uma rede /8, ou seja, com comprimento igual a 8. Por quê? Porque existem 8 bits travando o escopo na máscara de subrede. Então, na máscara eu tenho o primeiro octeto com o valor 255. Isso são 8 bits 1s. Então, 8 bits 1s tem o comprimento igual a 8. O resto da máscara é tudo zero. Vamos analisar a classe B. A classe B tem como endereço de rede 172.16.00. É uma rede de comprimento 16. Isso significa que a máscara tem o valor 255, ou seja, 8 bits 1s no primeiro octeto. 255 tem mais 8 bits 1s no segundo octeto. 0, 0, ou seja, 8 bits zeros, 8 bits zeros no terceiro e quarto octetos. Então, se a gente analisar a máscara em binário, ela tem 16 bits de rede, porque são 8 1s aqui e 8 1s aqui. Então, por isso que ela tem o comprimento 16. E essa máscara faz com que esse 255 trave o primeiro octeto em 172. O segundo octeto, que é 255, vai travar o segundo octeto do escopo no valor 16. O terceiro e o quarto octetos dizem que estão livres para variar o terceiro e o quarto octetos do escopo. Então, eu poderia utilizar IPs como 172.16, 28.47, 172.16, 110, 201, ou seja, eu posso variar esses dois últimos octetos colocando o valor que eu quiser, desde que estejam naquele limite de 0 até 255. Só que tem que obedecer a trava do primeiro e do segundo octeto.
Na classe C, o endereço de rede, que é o primeiro endereço do escopo, é 192.168.0.0 e é uma rede barra 24. Então tem 24 bits na máscara de subrede. Isso faz com que essa máscara tenha o valor 255, 255, 255, 0. São 8 uns aqui no primeiro octeto, 8 uns no segundo, 8 uns no terceiro e 8 zeros no quarto. Ou seja, os 3 primeiros octetos estão travados, não podem variar, estão fixados nos valores 192, 168 e 0. E só o quarto octeto pode variar. A variação dele é de 0 a 255. Então é o menor escopo de todos, né, que vai me permitir endereçar computadores usando os IPs, por exemplo, 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.200 e por aí vai. Bom, então como a gente viu, né, a classe A, o endereço de rede da classe A é 10.0.0.0.0. A máscara de subrede é 255.0.0.0. O último endereço de um escopo é chamado de endereço de broadcast e o primeiro, endereço de rede. Esses dois endereços não podem ser atribuídos a nenhum host, né, que é um anfitrião ou uma máquina. O intervalo que está entre o primeiro e o último é chamado de faixa de IP válido. Então, na classe A, que eu tenho, né, um endereço de rede 10.0.0.0 e a máscara 255.0.0.0, esse aqui é o primeiro endereço de rede, não pode ser atribuído a nenhum cliente, a nenhuma máquina. Essa é a máscara, que está travando esse primeiro valor, né, do primeiro octeto em 10 e liberando os 3 próximos octetos. Isso faz com que, olha só, vamos analisar, faz com que o meu endereço de broadcasting, que é o último endereço que eu posso utilizar nessa faixa, seja 10, porque o 10 está travado, 255, 255, 255, porque esses 3 estão liberados. E a liberação de variar vai de 0 até 255. Só que esse é o primeiro endereço, não pode ser atribuído a ninguém. Esse é o último, também não pode ser atribuído a ninguém. Então, a faixa válida, que são os IPs que eu posso utilizar nos computadores da minha rede, vai do 10.0.0.1 até o 10.255.255.254, que é um a menos que o broadcasting. Então, olha lá, quem determina o endereço do broadcasting e a faixa de IPs válidos é a máscara de subrede, através dos bits de rede e bits de host. Então, foi a máscara quem definiu que a minha variação pode ir desse IP até esse IP. Como que ela definiu isso? Através do que ela está travando e do que ela está liberando. Ok? Bom, então, finalzinho aqui da nossa aula, estou deixando um exercício para vocês. Através da máscara de subrede, que você já conhece, determine o endereço de broadcasting e a faixa de IPs válidos da classe B e da classe C. Então eu já mostrei na classe A esses valores, né? Qual é o tamanho do range, né? De onde até onde vai o endereçamento IP válido na classe A. Então eu vou pedir para que vocês agora utilizem esses conceitos da aula que a gente acabou de ver para determinar quais são os IPs válidos, né, e o broadcast, né, ou seja, o endereço final da classe B e da classe C. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.